Bom, o Corinthians é um gigante, quero a opinião de vocês para falar sobre o comando no timão. Porque, de fato, se foi uma cabeça na bandeja, estamos de volta à Rádio Jovem Pan, com o nosso Esporte em Discussão, falando sobre a queda do Wagner Mancini depois da derrota para o Palmeiras ontem. E o clube é gigante, a torcida é gigantesca, o dinheiro tá pequeno, os problemas estão enormes, tem muita coisa rolando no Corinthians. Informação do Samir Carvalho, do Twitter de hoje, que o Renato Gaúcho foi oferecido ao Corinthians e estaria disposto a reduzir a sua pedida salarial para fechar com o timão. Eu aposto que não. Então eu aposto que vem. Eu aposto que vem. Não vem porque o Renato Gaúcho gosta de viver. Ele não gosta de São Paulo. Fred, se o Corinthians fizer a proposta pro Renato, se tiver a proposta, eu aposto que ele vem. Porque o Renato, ele pensa grande. E Corinthians é pensar grande. Ah, é? Claro que é. Mas com que dinheiro, Thiago? Você conhece o Renato, pô? Ele vai vir com uma lista. Fred, eu conheço o Renato, mas o Renato fez o Grêmio ser um clube do topo do futebol brasileiro sem um grande elenco. Não, mas com muito dinheiro, porque o Romildo Bolzan conseguiu construir um esquema de superávit. Fred, com muito dinheiro, mas ele perdeu o Luan, aí criou o Cebolinha, aí ele perde o Cebolinha, aí ele cria o PP, ele vai criando grandes jogadores, aí ele pega o Ferreirinha. O Renato, ele sabe aproveitar jogador que não tá sendo aproveitado. Não, ele fez isso com o Diego Souza. Ele fez isso historicamente, mas o Corinthians saberá, do jeito que tá, não vejo na base. O Gabriel Oliveira tem potencial, mas será que ele vai conseguir? E no Grêmio é aquela coisa, a história do... O Renato tem uma história com o Grêmio que poucos seres humanos no futebol têm no planeta. Ele é o maior ídolo, né? De campo e de banco. Muito. O Renato pode ter um Grêmio Renato de futebol Porto Alegre, futebol renatense, enfim. Agora, no Corinthians não, é um lugar que ele não conhece, quer dizer, a gente sabe que é o Renato, mas assim, ele vai ter essa paciência, mesmo se viesse o Guardiola ou o Klopp agora para Itaquera, ia ser difícil, porque a torcida está impaciente e sabe, né, Thiagão, que o time é muito limitado e muito pressionado, né? E não tem grana. Agora, vamos pensar aqui, vamos pensar aqui, a gente fala que o time é limitado pelo que ele está apresentando, mas pensando assim, em time titular, vocês acham em nome o time do Corinthians fraquíssimo? Porque, ó, tem o Cássio, tem o Fagner. Desempenho atual, sim. E, por exemplo, o Jô, pô, artilheiro histórico. Sim, é o que eu tô te falando. O Renato, Mauro, ele consegue... Será que vai melhorar? Então, o Renato, ele consegue recuperar jogador. Ele tem aí, ó, Cássio, Fagner, Gemerson, Gil, o próprio Piton, que tá muito bem. Tem o Fábio Santos. Tem o Fábio Santos, aí ele tem Jô, ele tem Luan, ele tem Ramiro. Se você for pensar em nome, não tô falando no que tá jogando hoje. E em custo, então? Sim, em custo. Esse time do Corinthians não é horroroso. Mas dois aí o Renato liberou, o Ramiro, né? e o Luan. Mas o Ramiro não foi liberado. O Ramiro foi uma proposta muito boa. Mas, sabe... Porque assim, é verdade. E o técnico tem que aceitar, dá pra você discutir o nível desses caras que você falou. Só que, data hoje, eu não sei. Será que o Jô volta? Eu acho que não. Será que o Cássio volta a ser aquele monstro que ele foi? Não, o Cássio já não é mais, de novo, já não é. Como você vê uma partida do Nadal, não é o mesmo Nadal. O Fagner continua mantendo o nível, é verdade. O Gil, mais ou menos. Perdeu lugar já pro Gemerson, né? Entendeu? O Gemerson bem. E aí a gente... Mas eu não sei nem se ele vai ficar, o Corinthians talvez não tenha grana pra contratá-lo. Então você começa a ver os nomes, ok. Mas o Luan, será até onde ele vai? Ele foi um bom jogador? Tá melhorando? Tá, mas será que ele vai? Não tá na melhor fase. O Ramiro vai em algum momento. Esse é o ponto. O Renato vai embarcar. Pô, pensa no lugar do Renato. Pô, o cara sai de um trabalho o trabalho mais, né, com maior longevidade do futebol brasileiro. E é uma coisa, eu não sei vocês. Anos lá no Grêmio. Eu não sei vocês. Ele ficou 6 anos no Grêmio. 6 anos no Grêmio, ganhou um monte de coisa. O Renato é muito vinculado, e é ótimo, porque é um baita time o Grêmio, mas é muito assim, o Renato trabalha muito bem no Grêmio. Não é? Tem essa marca. Ele não precisa provar nada, então, mas enfim, o Renato do Grêmio, nossa, o Renato foi no Grêmio e deu tudo certo, então encaixou, que legal e tal. Mas há um desafio para ele, no meu conceito, não desafio de imprensa, papo nosso. Será que ele consegue fazer a mesma coisa em outro time? Ó, no Fluminense, ele perdeu a final da Libertadores. Mas perdeu para a LDU e tal, e foi muito contestado. E no Grêmio, eu tava lá, inclusive, lá no Olímpico, quando ele é eliminado pelo River de virada, aquele 2-1 na semifinal. O resto ele não andou. Então, eu acho que o fator Grêmio e Renato, ele bate muito, é legal, ajuda bastante. Se ele vem pro time, aí o que eu quero dizer com isso, ele não consegue fazer o trabalho, não é isso que eu quero dizer. Por exemplo, se ele vai pro Flamengo, é um problema, se ele vai pro Palmeiras, ele tem elencos enormes, isso, bacana. Pra que ele vai se enfiar nessa, a chance de fazer é muito grande. Agora, pegar um desafio desse do começo, é um problemaço, e a torcida do Corinthians, o amor da torcida do Corinthians pelo cara dura 10 minutos.
10 minutos. Pô, Renato, que legal, tal. Perdeu o primeiro jogo, que já vai encher o saco. Com certeza. Então é complicado. Ó, né? O Vamp, que a gente sabe que tem as raposas mais felpudas, né, Flávio? É verdade. Confirmou ontem. Nossa isso. Senhora. Ontem ele deu, aliás... Que moral, o Flávio Prado mandou mensagem ao vivo durante a demissão do Wagner Mancini pro Wagner Mancini, que confirmou em mensagem ao Flávio. É verdade, rodei aqui, não tô mais no comando. E o Vamp disse, estão dizendo lá que tem um negócio aí com o Lisca aí e tal. Falou meio assim só. Tal. Mas hoje as notícias não dão o Lisca como o nome mais forte, né? Eles estão dando Renato Gaúcho, Dorival Júnior... Carilli. Dorival Júnior e Carilli. Eu prefiro a fonte Comendador Vamp. Eu vou com Lisca e Carilli, que são as... O Vamp, ele é extremamente bem formado lá dentro, por motivos óbvios, né? Claro. Ele tem muito a ver com o Corinthians. O Vamp jogou em vários times, mas parece que ele só jogou no Corinthians. É um herói do Corinthians. Ele tem muita identificação lá. É uma bela fonte. Agora, eu, sinceramente, tô falando Quem sério. você acha que iria melhor? Eu não sei se o Lisca toparia, se seria bom pro Lisca. Largar um trabalho que ele tem. Todo redondinho, né? Isso. Recebendo em dia e tal, pra vir pra pegar essa Que é o que o Rogério fez quando foi pro Cruzeiro, por exemplo. Tava lá no Fortaleza bem, tranquilo. A cobrança é maior, não vai receber, não tem elenco. E vão falar, tá vendo? Esse cara aí é treinador de time pequeno. Quando, na verdade, não clube, time... O time do Corinthians hoje é menor que o time do América. Não o clube, tá? O América dá trabalho pra todo mundo. O América é complicado, é acertadinho, tá com tudo em ordem. Tá na final do Campeonato Mineiro. Isso, com o elenco formadinho, pagando em dia. Com o Galo, primeiro jogo da final. O Corinthians tá sem rumo, sem dinheiro, sem... Sabe? Então hoje, o time do América é mais negócio do que o time do Corinthians. E o Lisca, eu fiz uma entrevista com ele recente, agora no canal Pilhado, né? E ele deixa isso claro. Ele fala que ele teve propostas do Cruzeiro, não foi. Teve proposta do Santos, não foi. Proposta não, sondagem do Santos, não quis. E teve sondagem do Vasco, também não quis. Porque ele fala, a situação que eu tenho hoje no América, eu tenho uma estabilidade, eu recebo bem, eu fui valorizado, porque ele fala que depois que ele foi pra semifinal da Copa do Brasil, e que ele, semifinal da Copa do Brasil e acesso pra Série A, ele fala que depois disso ele recebeu uma grande valorização. Então o salário dele hoje é alto no América Mineiro. E ele diz que ele tem essa estabilidade, que ele tem grupo, que ele tem ele tem tranquilidade pra trabalhar. Projeto lá. Só que ao mesmo tempo ele diz que um dos sonhos da vida dele é treinar Flamengo ou Corinthians. Claro. Que são os times do povão, de grande torcida. Todo mundo quer ir pro grandão. E que sempre quando ele vai pra arena do Corinthians, tem lá hospício, uma placa hospício, né? Que é o bando de loucos. E ele sempre tira foto, porque ele é o Lisca doido. Então é aquela situação. Assim, gente, é uma coisa bem complicada, porque assim, hoje o melhor emprego pra mim no Brasil... Técnico é o nosso. Técnico do... Não, o nosso é maravilhoso. Eu tô aqui há 30 anos, não dá nem pra falar. É maravilhoso. O técnico do Bragantino. Cara, pra você sair de lá, pra ser jogador do Bragantino, você tem uma prova. Tipo, Claudinho, que é um baita jogador, todo mundo quer. Por que raios o Claudinho vai sair de lá? Ele é capitão do time, ganha uma bela grana. Deve morar numa casona lá em Bragança. Tem linha direta com a Europa, né? Qualquer momento ele vai lá. Não tem nenhum problema, a cidade gostosa, tudo bem. Se quiser vai pra Áustria a qualquer momento, pra Alemanha, por que ele vai arriscar? Né? De repente ele vai cair no Flamengo. Pô, o Flamengo é espetacular, sensacional. Mas ele vai jogar? Não, ele vai ter a moral que ele tem? Vai disputar com o Michel espaço no banco lá Você com o tem que pensar muito esse tipo... Eu acho que quando você chega com a família, tipo a esposa do Lisca doido, senta com ele e fala assim... Puxa vida, o Corinthians vai me pagar X a mais, é o Corinthians, ela vai dizer, tá, mas você já é doido. Ainda vai lá. O que você acha? Entendeu? Isso, vai ter que pagar o psiquiatra, vai ter que tirar o filho do colégio. No mínimo você tem que parar pra pensar. É um monte de mudança. E isso a gente fala dessa mudança quando o cenário começa a cair por outro setor. Hoje, você ir pro Fortaleza é uma boa, você ir pro Ceará é uma boa, você ir pro Bahia é uma boa, você ir pro Bragantino é uma boa, você ir pro Vasco... Botafogo, menos ainda. Botafogo, o próprio Corinthians está com a dificuldade. Olha como está mudando o mapa do futebol. Cruzeiro já era como um alvo. Entendeu? Olha como o mapa do futebol está mudando. E tem essa estabilidade também, né, Flávio? No América, ele sabe que ele vai ficar anos ali sem ser demitido. No Corinthians, se ele não render 5 jogos, ele já tá ali. E você bateu um papo muito detalhado com ele, né? Até sobre o tamanho do membro dele. É isso? Isso. Porque o Lisca tem uma foto. O Lisca tem uma foto que tem um relevo na calça dele. Vamos pro intervalo para quem tá na rádio não ouvir esse absurdo intervalo na Rádio Jovem Pan. E viralizou, Mauro. Viralizou essa foto aí. Aí eu perguntei pra ele. Ô, Lisca, é verdade mesmo que aquilo tudo é teu? E aí ele assume que ele é bem dotado mesmo, mas que não é aquilo tudo. Absurdo.